Em quase 200 países, o nosso Brazuca conseguiu ficar entre os 20 piores no que se refere ao aprendizado de matemática entre jovens ali do ensino médio, concluindo o ensino médio. E aí você me diz, claro, o ensino público é horrível, não tem investimento, o Estado só nos sabota, o que não é mentira. Mas na verdade, cara, o ensino particular também é muito medíocre, tá? E eu tive a oportunidade de dar aula numa das melhores escolas do país, em várias instituições privadas de mensalidades caríssimas, com famílias de alto poder aquisitivo, e o ensino lá também era muito medíocre, tá? E isso não é só minha experiência não, tá? De modo geral, sim, cara, o ensino privado é muito ruim e mesmo jovens de alto poder aquisitivo estudando nas escolas mais caras, de 2, 3, 4 mil reais por mês de mensalidade, o ensino de matemática continua sendo extremamente medíocre e nem esses jovens conseguem alcançar o mínimo de proficiência em matemática desses exames. E qual é a razão de ser assim? É lógico que existe, tá, uma grande distância entre o ensino público e o privado, mas a real é que os dois são ruins. Não igualmente ruins, mas os dois são ruins. Então tem algo de comum entre os dois, que, meu irmão, mesmo nas escolas particulares mais caras, você não dá conta de aprender matemática e o desempenho é péssimo, muito aquém do esperado. Qual é a razão disso? E sem entender bem a razão disso, eu acho que você vai conseguir incorporar um princípio nos seus estudos que vai deixar estudar e aprender matemática muito mais eficiente. Salve, salve, Universo Narrado! Felipe Guizoli aqui. E antes de discutir o que tem de comum entre o ensino público e privado que faz o ensino de matemática no Brasil ser tão ruim, e isso vai ser importante para que você possa melhorar os seus estudos e o seu aprendizado de matemática, vamos começar resolvendo um problema aqui, vai, só para ilustrar o ponto. Imagina que o problema seja pegar uma parábola, beleza? O gráfico de uma função de segundo grau e encontrar o seu vértice, beleza? O x do vértice ali, a posição que localiza o ponto mais baixo dessa parábola. E aí você poderia me dizer, eu conheço uma fórmula para isso, o x do vértice é menos b sobre 2a, e assim eu faço essa conta, substituo os valores, faço umas continhas e pronto, a resposta é 3. Mas não é isso não. Porque a única coisa que você fez foi pegar uma máquina qualquer ali, girar uma manivela, faz umas operações e aquilo te cospe um certo número. E na real, bicho, a resposta a um problema de matemático nunca é um número. Esse é o ponto. Na real, tem um grande matemático que diz que qualquer coisa que uma calculadora faz não é matemática. Tá, mas então o que é matemática? Qual é a resposta a esse problema? A resposta a esse problema vem mais ou menos por aqui. Tá, eu preciso encontrar o vértice de uma parábola, aquele x do vértice. O raciocínio é o seguinte: se eu traço uma reta vertical que passa pelo vértice da parábola, a parábola ela é simétrica em relação a essa reta. O que aparece de um lado é idêntico ao que aparece do outro lado. Pô, então, se eu pego, por exemplo, as raízes dessa parábola da função de segundo grau, e eu sei calcular elas, por exemplo, pela fórmula de Bhaskara, bom, o vértice tem que estar no meio do caminho entre as raízes, já que aquela reta divide a parábola ao meio. Então, se o vértice tem que estar no meio do caminho, ele é a média aritmética daquelas duas raízes. E quando eu substituo isso na conta, eu descubro que, de fato, a posição do vértice fica em menos b sobre 2a, para absolutamente qualquer parábola. O resto é só fazer conta, irmão. É girar uma manivela, sacou? É simplesmente você jogar números numa equação matemática, girar umas manivelas e aí que eu te cospo uma resposta. Então, perceba a diferença. No primeiro caso, a gente jogou os números na equação, girou a manivela, fez umas operações e chegou numa resposta, 3. No segundo caso, a gente realmente trilhou uma jornada. A gente pegou a parábola, entendeu que ela tinha uma propriedade, que ela era simétrica em relação àquela reta, e eu desenvolvi um argumento, um raciocínio. E esse é o ponto. A resposta a um problema de matemática, cara, nunca é um número. Na verdade, um número é a coisa idiota do negócio, porque isso aí uma calculadora faz, e como eu disse, qualquer coisa que uma calculadora faz não é matemática. Matemática, a resposta a um problema matemático é um argumento. É um raciocínio lógico, uma construção, uma série de ideias meio abstratas costuradas de modo
a te dar uma conclusão. Isso é resolver um problema de matemática. Aí você está, de fato, pensando, entendendo como é que a estrutura matemática funciona e construindo raciocínios. Então você percebe a diferença? E a maior parte das pessoas acha que a resposta ao plano de matemática é um número, que matemática tem a ver com números. E elas falam, nossa, quem foi que inventou de botar letras na matemática, os números? Meu irmão, a matemática só é número para criança, para quem está no ensino fundamental e tal, e beleza, tem a ver com números. Daí para frente, meu irmão, você tem que aprender a pensar. Quem é devidamente alfabetizado em matemática tem que saber fazer esse tipo de coisa. Construir o raciocínio e não só jogar na máquina, girar a manivela como um operário e entregar um número. E você não entende nada que está rolando aqui. Exatamente, muitas vezes, como um operário. Você está numa linha de produção e você chega lá um negócio, você aperta um parafuso e você não faz a menor ideia, meu irmão, do que chegou ali para você, do que vai sair do final da fila. Você só executa um processo sem entender como ele funciona. E, essencialmente, essa é uma grande similaridade entre tanto o ensino privado, caro, de altíssimo nível, e o ensino público. De todo modo, a matemática sempre é ensinada de um jeito que você memoriza um tanto de fórmula, você aprende a gerar certas manivelas e a resposta é sempre um número, não com um argumento, não com raciocínio. Na verdade, você desconhece os argumentos, os raciocínios, as justificativas para as coisas serem como elas são. E na real é isso que é fazer matemática. E não jogar números numa fórmula, gerar uma manivela e deixar ela te cuspir. E esse, essencialmente, eu acho que é o motivo pelo qual, inclusive, se você quiser entender a matemática de um jeito diferente, dessa forma, construindo as ideias, os raciocínios, dá uma olhada no link da descrição aí. O Desvendando a Matemática é um treinamento nosso 100% focado nisso, fazer você compreender a matemática. Mas voltando, como eu disse, essencialmente eu acho que esse é o principal motivo pelo qual o Brasil sempre está entre os piores países no ensino de matemática. Ela nunca é ensinada de modo a você desenvolver um entendimento das ideias e a capacidade de construir os raciocínios e os argumentos por conta própria. Você sempre memoriza e é vomitado a um tanto de equações, de conceitos, de formas que na maioria das vezes você não as entende muito bem, mas você aprende a girar a manivela, fazer certas contas e chegar num número. Enquanto a resposta a um problema de matemática nunca foi um número, sempre foi um argumento, um raciocínio. Enquanto você não se der conta disso, você vai continuar apanhando em matemática, sem entender de fato como ela funciona e sempre com medo dela, porque você nunca desenvolver essa autonomia de pensar por conta própria e de fato chegar nas respostas aos problemas, aos argumentos, aos raciocínios, e não aos números. Isso é coisa de criança. Se você está no ensino médio, terminando o ensino médio, vamos lá, você precisa amadurecer e dar um passo além disso. Sem entender isso bem, tenho certeza que você vai ter um estudo muito mais eficiente e de fato sólido em matemática. E vai sair dessa estatística em que sempre 60, 70, 80, 90% dos brasileiros terminam o ensino médio sem saber nem o básico de matemática.